Fica meio difícil, mas vai dar certo. Quietinho? Som. Glória a Deus. Aleluia. Está me ouvindo aí? Amém. No meio do caminho eu vou acabar lá ainda estranho. Está lá. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Estou alegre nessa noite de estar com os meus irmãos aqui. Primeiro dia desta campanha que os meus irmãos, pela bondade e misericórdia, lembraram de me convidar e eu fico feliz. É bem verdade que eu não teria condição de estar aqui nesta noite, juntamente com os meus irmãos, porque trabalhando na rodovia à noite, a gente tem só 2 dias para estar na igreja tendo culto de ensinamento, mas Deus foi tão bom que o povo da igreja aceitou a gente transferir o culto para cá, para podermos juntos estar adorando ao nome do Senhor. Então os alunos da escola bíblica lá, que é o nosso culto de ensinamento, vieram para o culto desta noite, nesse primeiro dia de campanha, e Deus nos preparou esta noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. O tema que os irmãos escolheram é um tema bem complicado. Eu não sei aonde estava o juízo do pastor, mas eu creio que estava ligado no Espírito Santo para escolher um tema como este, um tema muito propício para os dias de hoje. Eu quero ser fiel a tudo aquilo que Deus, nesses dias que eu fui convidado, vem falando ao meu coração. Amém. Então eu quero convidar você, abra a tua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, livro do Atos dos Apóstolos. Glória ao nome do Senhor Jesus. O capítulo é o capítulo de número 19. Do verso 8 a seguir, para dar entendimento àquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Primeiro dia desta campanha, eu tenho certeza que os meus sucessores que virão após mim, homens com muita bagagem, homens com muito teor de conhecimento bíblico e espiritualidade, vão esmiuçar este tema de uma forma bem expressiva na presença de Deus. Mas como é o início, eu quero te pedir, vai aí participando desse começo, que eu estou igual aqueles restaurantes chiques, sabe? Aqui o povo é de uma qualificação especial. Então, eu só venho com uma entradinha. Sabe aquele restaurante que você chega lá? Por exemplo, vamos colocar assim, você vai lá naquele Outback. Quando você chega lá, eles mandam um pãozinho preto, não é? Você sabia que aquele trem você pode comer à vontade? Quem sabia? Levanta a mão. Quem não sabia? Você pode comer 15 pãozinhos daquele lá. Está tudo incluso. Está tudo incluso no que você vai gastar. Não vai mudar o preço do teu voucher lá, do teu pagamento, porque eles já computaram que aquilo lá é para uma entradinha para abrir o teu apetite. Então eu sou o cara que traz o pãozinho preto. Se você quiser comer, com aquela propaganda, aqui está o fulano, se você quiser entrar. Vou trazer um pouquinho de pãozinho preto, se você quiser comer. Porque os que vão vir depois de mim vai vir com o prato principal. Então, se você quiser, aproveita aí aquele pãozinho preto australiano. Eu vou apresentar nessa noite um pouquinho aqui. E eu quero pedir para você, compartilha comigo aí. Vamos entrar nesse negócio, Deus tem um negócio conosco. Verso de número 8. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Alguns deles, porém, ressentiram-se e recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levando consigo os discípulos, passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços de aventais eram levados ao corpo, de seu corpo aos doentes, e as enfermidades deixavam, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espírito maligno, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam.
Os que faziam isso eram 7 filhos de Serva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Pergunta para mim, para você nessa noite, foi feita pelo demônio. E vós, quem sois? Falei para você que o negócio é, não falei, esse pastor é doidão. O diabo está perguntando: e vós? Quem sois? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, aí está, Senhor, a tua palavra, está também a tua igreja e a minha vida. Ser servido de tomar a minha vida em tuas mãos para ministrar ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor derramou no decorrer desses dias ao meu coração. Para isso eu conto com a graça do teu Espírito Santo. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Podemos assentar. E vós, quem sois? Para que nós possamos adentrar ao que Deus tem para nós nessa noite, eu quero trazer a tua memória, ao teu entendimento. Vamos ter alguns personagens neste texto bíblico. Um personagem que está em evidência neste texto bíblico é o nosso Senhor Jesus. O outro personagem que está em nome neste texto bíblico é o apóstolo Paulo. Os outros personagens são 7 filhos de um sacerdote judeu. O outro personagem, um endemoniado, que agora está emprestando a sua boca para o diabo falar. E para que entendamos, vamos ver que Jesus é aquele que veio para desfazer as obras do diabo. Toda vez que cai um endemoniado e você quer saber se ele foi liberto, se você orou e foi expulso, pede para ele confessar: fala comigo, o Senhor Jesus. Aí ele vai dizer: o Senhor Jesus veio em carne. Aí ele vai dizer: vem em carne para desfazer. Se ele estiver endemoniado, ele não confessa as obras do diabo. O diabo nunca vai falar que Jesus veio em carne para desfazer as obras do diabo. Orou por endemoniado, você quer saber se ele está liberto, faz ele confessar que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se ele falar, é porque o demônio já bateu em retirada. Embora que muitos demônios são ligeiros e espertos, ficam lá na esquina esperando o cara sair da igreja, porque a vida dele é uma vida de legalidade, e quando ele sai daqui liberto, alegre, leve, pula do couro dele lá e entra para dentro da casa dele. Mas nós não, fomos libertos desses espíritos malignos, e conosco ele não vai, porque quem anda comigo e quem anda com você é o Senhor Jesus, e aonde Jesus entra, o mal tem que sair, tem que ir embora. Glória a Deus. Outro personagem que fora mencionado nesta cena, neste cenário, é Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um moço que havia se convertido ao Evangelho após um encontro com Jesus. Antes de ser apóstolo, antes de ser Paulo, ele era chamado pelo seu nome grego de Saulo. Saulo, ele era da cidade de Tarso. Ele era meio judeu e ele era meio romano. Ele era meio judeu e conhecia o judaísmo, mas também conhecia a liberdade que tinha no meio do povo romano. E a Bíblia Sagrada vai dizer que, como judeu, aos 14 anos de idade, ele vai ter que fazer o que todo judeu faz: ir para a escolinha, aprender e fazer a sua transição de jovem para um adulto religioso. E Saulo, ele vai para uma escola, a escola de um homem chamado Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei, que havia recebido uma escola como herança de seu avô Hilel. Seu avô Hilel era um dos maiores expositores das Sagradas Escrituras do Velho Testamento. E agora Gamaliel vira um doutor da lei, e a escola de Gamaliel era como se fosse hoje a faculdade de Harvard. Era a melhor escola que existia. E lá na escola de Gamaliel recebe-se então um jovem garoto, e o garoto tem talento, Saulo de Tarso. O pai de Saulo leva ele para a escolinha e ele começa a aprender a
a discursar sobre as Sagradas Escrituras. Quem vê Saulo pregando desde pequenininho, olha e diz: esse menino tem futuro, esse menino vai ser alguma coisa, esse menino vai ser bom, olha, esse menino vai ser um dos nossos melhores religiosos. E escute, lá no mundo espiritual, o Satanás está batendo palminha e dizendo: vai ser bom, vai ser religioso, que maravilha, eu amo religiosidade, eu amo quem é religioso. E Saulo, ele começa a aprender a discursar, ele começa a aprender a combater. Nos sábados levavam ele para o templo para disputar com outras escolas teológicas, e Saulo se superava. Saulo pregava, todo mundo ouvia. Saulo começa a ser um extremista da fé. Ele defende a sua fé com unhas e dentes, ele defende a sua fé com toda a sua vida, ele defende a sua fé com todo o seu amor, ao ponto de ser um extremista. E quando há extremismo, sabe quem fica batendo palminha? O Satanás. Ele é um extremista. Diz as Escrituras Sagradas que em Atos dos Apóstolos começa a acontecer um movimento dentro de um cenáculo, e neste cenáculo o povo é visitado com o Espírito Santo. Jesus já havia morrido, Jesus já subiu ao céu, porém no cenáculo o povo está buscando em oração, fazendo um propósito de ficar na presença de Deus, até que do alto viesse um revestimento. Eles são revestidos de poder, e diz que quando eles são revestidos de poder, um moço chamado Pedro se levanta no dia em que eles são batizados com o Espírito Santo, e ouve alguém do lado de fora dizendo: olha lá, aqueles que se dizem cristãos, crentes, estão bêbados, estão ficando tudo doido. E Pedro se levanta juntamente com os 11 e diz: ei, varões, irmãos, isso que vocês estão vendo não é bebedeira não, isso é o que profetizou Joel, que depois dos tempos, no final dos tempos, eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. É Deus cumprindo promessa em nosso meio. Ei, irmãos, diz que na primeira e na segunda mensagem deste moço Pedro, olha, mais ou menos umas 9.000 pessoas se agregam e começam a seguir Jesus. Ei, escute, enquanto isso Paulo está lá na escolinha aprendendo a disputar e a defender sua religião, e do lado de cá Deus está fazendo maravilha no meio do povo, ei, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, e o povo está impactado. E eles dizem: olha, é gostoso esse negócio, vamos morar todo mundo junto. E alguém diz: vamos morar todo mundo junto. E lá estão comendo junto, almoçando junto, tomando café junto, e os discípulos pregam e o povo ouve. Na hora da janta reúne a comida de todo mundo come. Só que lá no meio tem um moço que também está cheio do Espírito Santo, e ele está lá vendo as coisas acontecerem, e alguém grita lá: ei, está acontecendo algo aqui no nosso meio, uma bagunça se instaurou, tem gente que está ficando sem comer, ei, tem aí as viúvas que não estão comendo, os órfãos não estão comendo. E chegaram até os discípulos e disseram: olha, alguém está sendo desprezado no meio do culto, alguém está ficando esquecido. Ei, a igreja de Jesus já começa com problema. Ei, se você pensa que você vai vir para a igreja e na tua igreja não vai ter problema, você está enganado com o Evangelho. Ei, na igreja tem problema, mas na igreja também tem o Espírito Santo que direciona os homens a resolver os problemas. E os apóstolos disseram: olha, nós não podemos parar de pregar, nós não podemos parar de orar. Vamos constituir homens sérios que cuidem dessa coisa aí. Vamos escolher entre vós aí 7 homens que tenham boa qualificação, uma boa reputação. E escolheram 7 homens. No meio escolheram um jovem chamado Estevão. E diz que Estevão servia. Enquanto estava o povo comendo, Estevão servia. E partia o pão, levava para as viúvas, levava para os olhos, não deixava ninguém sem comer. Porém, quando acabava aquele ofício dele, ele ia para a praça pregar. E pregava de Jesus, do Jesus que ele tinha encontrado. E falava com amor daquilo que ele havia recebido. E diz que isso começou a mexer com os judeus. Isso chega aos ouvidos lá da escolinha onde o Paulo, ele está agora sendo o moço do momento, o homem do momento. Alguém diz: ó, tem lá um pregador, está pregando igual ele ali. E Paulo vem conhecer o pregador. Paulo era aposta do Sinédrio. O escritor Charles Shingle, um escritor americano, falando sobre Paulo,
Ele diz que Paulo era o homem escolhido para ter uma cadeira no Sinédrio, no salão das pedras polidas. Olha, o salão das pedras polidas, aonde estava o top da religião, aonde estavam os melhores pregadores, aonde estavam os melhores expoentes. Ele tinha uma cadeira reservada lá para ser o top do momento. Mas lá no céu havia um outro projeto, lá no céu havia uma outra escolha, lá no céu havia uma outra trajetória. Quem sabe, muitas vezes esperamos posições aqui na terra, escolhemos trajetórias aqui na terra, mas muitas vezes no céu está escrito outra coisa ao meu e ao teu respeito. No céu há uma outra trajetória para nós. Paulo estava para ser o escolhido, para ser o melhor do Sinédrio, e belo dia alguém diz: o jovem pregador Estevão está pregando lá. Saulo vem para ver. Só que antes dele chegar, o Estevão está cheio do Espírito Santo e começou a pregar com tanta ousadia que o coração dos ouvintes começou a mexer. E ele gritou, olhando para o céu, e diz: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus do lado de Deus. E os homens ficaram tão inquietos que taparam os ouvidos, se lançaram contra Estevão, pegaram Estevão, levaram para fora e apedrejaram Estevão, mataram Estevão. Quando Saulo chega, Estevão já está morto. Só que aí pegaram a roupinha de Estevão e disse: olha, Saulo. Saulo olhou e falou: legal esse negócio aí, vocês mataram ele? Matamos. Gostei desse negócio. Foi até o Sinédrio e disse: eu quero uma carta, eu quero perseguir essa seita dos cristãos aí, eu quero acabar com esse negócio aí. Ele virou um terrorista, extremista, matador de crente. E o inimigo, era isso que eu queria, um ótimo religioso. Era isso que eu queria, um assassino de crente. Saulo pega um cavalo, uma capa e uma comitiva, e ele vai para Damasco. Entrando no meio da estrada de Damasco, uma voz e um clarão aparecem para Saulo. E uma voz diz: Saulo, Saulo. Alguns dizem que caiu do cavalo, outros dizem que não, mas vamos ficar com ele. Caiu do cavalo. Ele cai do seu cavalo e diz que ele pergunta: quem é, Senhor? E diz que aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Peraí, Jesus já tinha morrido quando Saulo vai começar seu ministério, sua chamada. Jesus não estava na terra quando Saulo ele vai para a escolinha lá do Gamaliel ser o melhor. Jesus não estava na terra quando Saulo é escolhido para ser um dos principais lá na sala das cadeiras de piso polido. Ele não estava, Jesus já tinha subido para o céu, mas ele começou a perseguir o crente. E quando se persegue um crente, quando persegue você, quando vão levantando canulha contra você, quando se levantam contra a tua chamada, alguém que pula na frente, como nós dizemos na linguagem comum, alguém pula na bala por você. Jesus pulou na bala na frente de Saulo e disse: eu sou Jesus, quem você persegue. Enquanto Paulo pensa estar perseguindo a igreja, ele estava perseguindo Jesus. Alguém que compra a tua briga, compra a minha briga, que entra na frente por mim, entra na frente por você. Saulo foi aceso, perde a visão, glórias a ti, Jesus. É levado para Damasco. Enquanto Saulo está na casa de um homem chamado Simão, Deus está agindo do outro lado. Saulo está cego, não enxerga nada, está agora de favor em uma casa, mas Deus estava trabalhando do outro lado. Muitas vezes nós, nas nossas adversidades, não entendemos que o Senhor nosso Deus, enquanto estamos passando por dificuldades, batalhas e lutas, Ele está trabalhando em nosso favor do outro lado, aonde nós nem esperamos e nem entendemos. Do outro lado da cidade, Jesus visita um moço chamado Ananias. E disse Ananias, e Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Vai lá e desce na casa de Simão Curtidor. Tem um moço, Saulo, ele está orando, escute, ele está orando, e numa visão ele viu que um homem chamado Ananias impunha as mãos sobre ele e o curava.
Ei, escute, Deus não falou para Ananias, o Senhor Jesus não falou para Ananias, eu dei para ele uma visão. Eu me apresentei para ele numa visão. O Senhor Jesus disse: Ananias, ele está orando. E ele teve uma visão. Acabou de ter um encontro com Jesus. E o mundo espiritual já descortinou para ele, já está tendo visão. E Deus trabalhando em seu favor para cumprir visões que ele está tendo. Jesus não diz, eu dei uma visão para ele. Ele teve uma visão. E agora Jesus vai lá no Ananias e diz, vamos cumprir a visão que ele teve. Vai lá, Ananias, e põe a mão sobre ele. Há visões que você vai ter, que eu vou ter, que se estiverem no escopo de Deus, se estiverem no projeto de Deus, ele vai fazer aquilo necessário para cumprir a tua visão. Então não deixe de sonhar, não deixe de ter visões, não deixe de acreditar, porque o Jesus que nós servimos, ele move situações para cumprir visão de frente. Ananias vem, impõe as mãos sobre ele, as escamas dos olhos caem. A visão que ele teve, não que Jesus deu, que ele teve, se cumpre. O Senhor o leva a andar com Barnabé. Durante 3 anos fica escondido lá na Arábia, aprendendo coisas que só Jesus poderia ensinar, aprendendo o texto da Santa Ceia que eu e você praticamos todo mês. E ele diz lá em 1 Coríntios 11:23, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ele não disse o que eu recebi do pastor Marcelo, do pastor Washington, do pastor Daniel, do Barnabé, do Pedro, do Tiago. Não. O que eu recebi do Senhor, o Senhor se apresentou a ele em algum momento do seu secreto. Deus ainda se apresenta no secreto, Deus ainda se apresenta no escondido, Deus ainda fala com o crente dentro do quarto, Deus ainda, lá para a série, entra bem aonde o homem não vê. Eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Na noite em que ele foi traído, ele nunca participou de uma ceia com Jesus, mas Jesus foi lá, em algum momento do seu íntimo, do seu secreto, contar para ele como é que foi a ceia, como foi a última noite, como foi a noite da traição. Ei, crente que ainda acredita em Jesus, que tem intimidade com ele, ainda tem secreto com ele se apresenta, ele continua falando ainda. Saulo tem os seus acertos, Paulo tem os seus acertos. Alguém diz que ele foi transformado no Paulo por causa do hino que a gente canta. Não, o nome Saulo é o nome grego, Paulo é o nome judeu. Então, sendo Saulo, sendo Paulo, ele tinha experiência com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E ele começa o seu ministério andando com Barnabé. Chega num momento eles discutem, eles brigam. Crente briga, crente arruma problema, arenga, ele arruma uma arenga com Barnabé por causa do João Marcos, e diz, eu não vou andar mais com você, Barnabé também não vou andar mais com você, cada um pro seu lado, cada um na sua, a amizade continua, e se apartaram cada um para um lado, outro para o outro. Ele pega Silas, tem experiências com Silas, vai fazer as viagens missionárias, e Deus começa a operar na vida de Paulo. Deus começa a usar a vida dele para pregar, para ensinar, para expulsar demônio, para curar enfermo. Alguém dizia, o Paulo não pode ir, pega o avental dele, alguém roubava o avental dele lá, pegava lá, levava no doente, jogava no doente, a enfermidade ia embora, os demônios corria. Tal grau era a intimidade de Paulo com o Espírito de Deus. Crente que tem intimidade com o Espírito de Deus, ele é conhecido pelas suas obras. E agora o diabo não está mais assim, porque ele não é mais extremista, agora ele é consciente. Quando você é extremista, quando você vai até o limite, seja por bom ou seja por ruim, quem bate palma é o Satanás. Mas quando você é equilibrado, dosado pelo Espírito Santo e ousado na presença de Deus, ei, o céu te conhece, o teu nome começa a figurar em todas as esferas. Agora escute, Saulo tem um grupo de fãs, que eu acredito, que acompanhava ele desde a época do cinema. Quem é? Os filhos do sacerdote. Eles já acompanhavam Paulo, eu acredito, até antes de Paulo ter um encontro com Jesus. Só que agora Paulo, muito além do que pregar,
Muito além do que disputar com a palavra, Paulo agora tem poder de Deus na vida. E poder de Deus só tem quem tem intimidade. Só quem busca na intimidade. Poder de Deus não se encontra no mercado, não. Poder de Deus não se encontra na farmácia, não. Poder de Deus não se encontra na esquina, não. Poder de Deus se encontra na intimidade. É quando você mostra a sua cara para o Senhor e esconde a sua cara para o mundo. É quando você mostra a sua cara para o Espírito de Deus e esconde a sua cara da carnalidade. É quando você mostra a sua cara para o Senhor, Rei dos Reis, e esconde a sua cara para o mundo. Ei, quando você tem intimidade, Deus começa a visitar a sua vida com o poder de Deus, coisa que não se compra. Um dia quiseram comprar o poder de Deus, não conseguiram, porque o poder de Deus é algo que é dado pelo Espírito Santo e com liberdade. Quando buscamos o poder de Deus, o Senhor nos dá. Paulo adquire um fã-clube. 7 filhos do sacerdote Seva começam agora a querer ser igual a Paulo. E ele sai pelos cantos, porque desde a época de Salomão, havia exorcistas nômades, pessoas que ficavam exorcizando o demônio. E eles resolvem então ser exorcista nômade. Tá assim, olha, assim de exorcista nômade. Isso não é o que inventei, não. Se você pegar a Bíblia de Estudo Plenitude, está lá no rodapé lá, que eles eram exorcistas nômades. Não fui eu que inventei, não. E eles saíam por aí exorcizando, fazendo milagres. Ei, está assim, de exorcista nômade. Não tem compromisso com nenhum local. Ele anda de um lado para o outro, perambulando por lá e perambulando por cá. Não tem raiz e nem profundidade. Não obedece ninguém, mas Paulo não. Paulo estava debaixo da autoridade de quem? De Filipe. Quem era Filipe? Filipe era o chefe dos apóstolos lá em Jerusalém. E Filipe era sensível à voz do Espírito Santo. Filipe, juntamente com os demais, um dia ouviu a voz do Espírito Santo: separai-me a Saulo e a Barnabé por uma obra que eu tenho chamado. Paulo tinha uma base missionária, tinha um local aonde ele respondia. Era a igreja de Jerusalém, eram os apóstolos em Jerusalém. Está assim de crente nômade por aí, não responde para pastor, não responde para líder, não responde para ninguém, e diz: eu só sigo o meu Jesus, eu só obedeço o meu Jesus. Mas se não tiver liderança, se não tiver debaixo da autoridade de ninguém, vai virar nômade por aí. E esses caras agora são nômades, e eles vão expulsar um demônio. Chegaram no demônio, hoje eu não estou esquecendo, estou legal, não estou? Meu filho fica reclamando que eu falo fora, hoje eu estou. Verdade. No nome do Jesus que o Paulo prega, sai. Veja que o diabo vai falar. No nome do Jesus que o Paulo prega, sai. É para cair o nariz da melancia mesmo. O demônio falou: eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus, e conhece mesmo. O demônio conhece Jesus, irmão. Escute, o demônio conhece tanto Jesus, que quando Jesus, com seus discípulos, entrou dentro do barco e disse: vamos para o lado de Gadara, de Genezaré, o demônio levantou uma tempestade no meio do mar, e o vento começou a solapar o barco dos discípulos, ao ponto deles chamarem o mestre, que estava dormindo numa almofada. O Satanás é sujo, e não é por falta de água que a represa está cheinha d'água. Ele não gosta de banho mesmo, ele é sujo. Aproveitou que Jesus estava dormindo numa almofada na popa do barco. Jesus deitou numa almofada e já falou: é agora, eu acabo com eles tudo. Ele está dormindo, vou acabar com tudo. E começou a chacoalhar
o barco de um lado para o outro, porque Jesus ia para Gadara. Preste atenção, os discípulos agora, assustados, atemorizados, quatro tripulantes eram marinheiros experientes, e agora estão com medo da tempestade, e diz: acorda o mestre, ô mestre, não te dá que nós estamos perecendo, você não está vendo que nós vamos morrer? Jesus olhou e falou: homens de pequena fé, aquieta-te lá, cala-te, vento. Vamos para o outro lado. O Satanás surge, pensou ele dormindo. Eu acabo com o barco, mato todo mundo, ele não vai chegar onde ele tem que chegar. Mas alguém gritou por Jesus. Quando alguém grita por Jesus, irmão, Jesus, ele vem de encontro à necessidade. Quando alguém grita por Jesus, irmão, Jesus se manifesta, irmão. Quando alguém grita por Jesus, ele age e faz um milagre. É só chamar Jesus, está ruim? Chama Jesus, põe Jesus nesse negócio. Para de falar você, para de agir você, para de fazer você. Se rende, chama Jesus. Ele vai fazer alguma coisa? Chegaram do outro lado, escute. Chegaram do outro lado. Quando ele está desembarcando, vem dos sepulcros um homem que dormia no cemitério, pelado, nu, com a mão no bolso, igual aquela música, peladão. Vem correndo e se depara com quem? Com Jesus. Ele conhecia quem era Jesus. E sabe o que ele faz? Se prostra e adora. Está lá no texto. E prostrando-se, o demônio o adorou. Aí vem tu para o crente, vem tu para o culto. Entra com cara de maracujá azedo, sai com cara de mamão macho, não dá um glória, não dá um aleluia, pede para levantar, vamos cantar um hino, não sei para que levantar, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, para ter que ficar de pé para cantar. Ei, reclama, passa a prova, vive angústia e não adora, sendo que você pode. E vem o demônio, se prostra, o demônio toma o meu e teu lugar muitas vezes e adora. Meu Deus, tu vai perder para o demônio. Ei, olha para mim aqui, crente. Toda vez que tu entrar por essas portas aqui ou lá no sol da justiça, lembre que o diabo se prostrou e adorou o Senhor quando viu. Você vai para o culto onde Jesus está, no culto onde ele se manifesta, e entra e sai do mesmo jeito. Ei, nunca pode se entrar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Ou tu tem que sair melhor, ou tu vai sair pior, porque o diabo toma o teu lugar e adora se você não adorar. Adorou Jesus. Ele conhece Jesus. E em meio à adoração ele fala: quem que viesse os atormentantes do templo? O que o senhor veio fazer aqui? Atrapalhar a gente aqui? Não manda a gente para longe desses tempos. Eles tinham medo de Jesus mandar eles para o abismo, para ficar preso. Deixa nós entrar nos porcos. Jesus falou: vai. Jesus queria papo com o demônio. Tem crente que fica entrevistando: de onde você veio? Para onde você vai? O que você quer fazer na vida? Ô irmão, o diabo vem para roubar, matar e destruir. A gente já sabe para que ele veio. Ele tem que sair, ele tem que bater em retirada, ele tem que ir embora. Sai daqui, aqui nós vamos dar. Jesus vai, entra nos porcos. Entrou. O moço ficou liberto. Diz para Jesus: eu quero ir contigo. Jesus disse: não, você não pode. Eu quero ir com o Senhor. Não, você vai ficar aqui. E volta para a tua casa e fala no meio da tua família quão grandes coisas te fez o Senhor. O primeiro testemunho do endemoniado era para dar dentro de casa, na família. O endemoniado recebeu uma ordem: dá testemunho lá na tua casa. Ei, presta atenção. Que tipo de testemunho? Ei, você está dando lá na tua casa? Porque o endemoniado tinha que testemunhar que Jesus mudou a história dele. Ei, que tipo de testemunho você está dando no meio da tua família, lá no meio da tua parentela, lá na tua casa? Ei, o testemunho que você tem que dar é que Jesus, ele muda a vida. O diabo sabe quem é Jesus. Glória a Deus. Como é que é aí, amigo, que você falou? Coleguinha, como é que foi que você falou? No nome de Jesus que o Paulo prega, sai. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. E eu sei bem quem é Paulo. Você está com a tua Bíblia, aquela Bíblia gigante aí? Não. Não veio hoje, não? Ó, eu ganhei desse moço uma Bíblia, que do lado ela é a Bíblia em hebraico, do outro lado é o grego. Grego linear. Eu fui ler no grego. Escute. Eu fui ler no grego. No grego,
está escrito assim: eu sei quem é Jesus e estou familiarizado com Paulo. Familiarizado? Eu até falei lá em casa hoje, eu estava no sofá lendo, e eu falei umas 2, 3 vezes familiarizado. Ele, o que foi? Eu falei, não se intromete não, que é outra coisa, que é outro assunto. O diabo falou no grego: estou familiarizado com Paulo. Ó, escute, eu escrevi aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Significado de familiarizado. Estar familiarizado significa ter conhecimento, experiência ou intimidade com algo ou alguém. No grego, o diabo diz: estou familiarizado com Paulo, ou seja, já tive experiência, já tive intimidade, já tive conhecimento com esse cara. O cara era conhecido no inferno. O cara tinha um cartazinho de procurado lá no mural do Satanás. O diabo disse: eu tenho intimidade com esse cara aí. Quantas vezes será que Paulo já não expulsou aquele cara ali de outras vidas? Então, Paulo tinha uma identidade que provocava o inferno. E aí eu comecei a pensar que quando ele era extremista, quem estava acompanhando a trajetória de Saulo? O Satanás batendo palminha. Quando o Saulo se converte, quem fica revoltado? O Satanás que batia palminha. E agora vem um grupo que não tem intimidade nem com Deus e nem com as coisas espirituais, falando em nome de Paulo. E o diabo está fazendo o quê? Batendo palminha. Achei uns trouxa que acha que são igual Paulo. Ei, tem crente que tem intimidade com Deus, tem familiaridade com Deus e tem autoridade no mundo espiritual. O diabo se inquieta com você. É por isso que ele luta, é por isso que ele batalha, é por isso que ele fica ao teu redor, bramando como leão, tentando te pegar, mas não pode te pegar, porque Romanos 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta batalha e muitas das tuas batalhas são vencidas em 3 estágios, se você não tiver conhecimento de quem você é. A pergunta do diabo foi: e vós, quem sois? Veja aqui, a pergunta vai entrar num campo de intimidação. Aqueles homens, eles já tinham perdido no campo espiritual, porque não tinham intimidade com Deus. Eles eram cópias de alguém que eles admiravam. Você pode admirar um pastor, você pode admirar um cantor, uma cantora, você pode admirar um ministério, mas você tem que ter intimidade com Deus no mundo espiritual. Se você não tiver intimidade no mundo espiritual, você é uma cópia de alguém. Ei, e esta cópia de alguém não vai te dar autoridade no mundo espiritual. Agora preste atenção, Atos dos Apóstolos vai dizer que em Antioquia da Pisídia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristão. Cristão é ser um pequeno Cristo, um Cristo em miniatura. Se o meu Cristo tem autoridade no céu e autoridade na terra, eu e você como cristão também temos, porque diz que tudo que é concordado entre nós aqui na terra, a concordância aí mexe com o céu. E se o teu Cristo, ele expulsa demônio, é um Espírito Santo sobre você, que quando você chega, o diabo tem que bater e retirar daí e sair, porque Cristo está na tua vida. Ei, se o teu Cristo cura, você pode orar com ousadia e dizer: em nome do Senhor Jesus, eu decreto a cura. A cura acontece porque você é um pequeno Cristo, é um cristão. A autoridade no mundo espiritual. A primeira perca dos filhos de Cefa foram no mundo espiritual. Eles não tinham autoridade espiritual. Escute, o crente mais fraco da igreja tem autoridade sobre demônios. E eles não podem resistir, porque não é no nome do Daniel, não é no nome da Marta,
não é no nome da Grace, não é, é no nome de Jesus. E diante desse nome, todo o joelho há de se dobrar. Então o demônio saia no nome de Jesus. Não é no Salmo 91, não. Ele não é com um copo com água, é no nome de Jesus. E o crente mais fraco da igreja, que tiver mais capenga, dos quais eu acho que sou eu, tem autoridade no mundo espiritual para dizer: Satanás, sai em nome de Jesus. Só que no mundo espiritual eles tinham perdido, porque terceirizaram a autoridade espiritual. Vamos no nome do Jesus. Se eles falassem vamos no nome do Jesus, o diabo saía. Mas eles terceirizaram. Vamos no nome do Jesus que o Paulo prega. Glórias a ti, Jesus. O diabo disse: vocês são quem? Quem são vocês? Se o diabo te perguntar nessa noite quem é você, você tem que ter integridade de dizer: eu sou fraco, falho, pecador, mas eu estou debaixo da autoridade do Nazareno, daquele que pode, daquele que é. Comecei a minha fé e eu admirava muito um pregador chamado Jonas Pires. Pastor Jonas Pires era um pregador que eu queria ser. Eu queria ser uma mistura de pastor Jonas Pires com o pastor Tarcísio de Abreu e com mais alguns aí que eu admirava. E ele disse que um dia ele foi expulsar o demônio e o demônio não saía. E diz que o demônio falou para ele: você não tem autoridade para me expulsar. E aí, depois de muita luta, muita batalha, Jesus disse: diga para ele que eu estou na tua frente e que ele tem que sair do meu nome. E o pastor Jonas Pires diz que, novo na fé, olhou para aquele demoniado e disse: em nome de Jesus que está na minha frente, te ordena que saia. Você tem que sair. Se a pessoa foi liberta. Entenda, quem tem autoridade no mundo espiritual não tem autoridade em si mesmo, tem autoridade no Senhor. Ele vai na nossa frente, Ele vai na nossa frente, Ele vai na nossa frente. E o crente mais fraquinho tem Ele como escudo e bloqueio. Ele vai na tua frente, por isso não recua. Eles foram vencidos no campo espiritual, não tinham autoridade espiritual. Agora o diabo vai atuar no campo emocional, mental, na psique. Conheço Jesus, tenho intimidade com Paulo, tenho conhecimento, experiência com Paulo. E vocês, quem sois? Quando o diabo fez isso, trouxe à consciência deles a fragilidade. O diabo quer trabalhar na tua fragilidade. Ele quer te ameaçar, ele quer te intimidar. Um dos artimanhas que ele usa é o medo. E muitas vezes ele se materializa para que você não avance, porque ele sabe que se você avançar, na tua frente vai o Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Ele vai na nossa frente. Mas eu preciso me posicionar e caminhar, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Então, se segue, eu tenho que estar andando. E se eu estou andando e algo vem de encontro a mim, Ele é meu escudo e a minha defesa. Ele vai na minha frente. Mas o diabo não quer que você vá. Então ele te intimida. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Vós, quem sois? Aí você vai dizer: eu sou pecador mesmo. Eu sou cocô do cavalo do antigo depois de 4 dias. É isso que ele quer. Te vencer no teu campo emocional. Dizer que você é um triste, um amargurado, um depressivo, um dependente de remédio, um sem fé, um fraco porque você falhou. Ei, mas se você pedir perdão, se você falar com ele, se você buscar intimidade, ele vai te fortalecer, ele vai te animar. E a palavra dele para você é: diga ao fraco: eu sou forte. Ei, ele vem na tua frente, batalhando as tuas causas. E vós, quem sou? Intimidou. Ficaram com medo. E ele vem para nos intimidar. Ei, escute. Eu fui convidado para um congresso alguns anos atrás. E eu pus um propósito de jejuar 24 horas para ver Jesus batizar com o Espírito Santo. Nesse congresso, o Frank foi comigo. Ele ainda jovem, ainda me acompanhava quando eu saía para pregar. Ele foi comigo.
E enquanto eu estou jejuando, está acontecendo um casamento. Não está aqui hoje. Da irmã Angelita, uma das irmãs da igreja. Ela estava se casando, fez uma festa, um churrasco comendo, que eu não podia comer, jejum de 24 horas. Meu pastor da época, comendo carne, punha uma lingona de meio metro para fora. Ai, tá gostoso demais. E eu olhando aqui, falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Tinha que levar a mulher, a sogra, o sogro. Eu falei, meu Deus, que provação. Por isso que eu não tenho dó. Tá em propósito? Ah, eu não vou comer chocolate, eu vou comer chocolate na sua frente. Ah, eu não posso comer doce. Hoje a Kézia disse que está com propósito aí, não está comendo doce. Eu comprei uma rosquinha doce, cheguei em casa, você quer? Não, estou em propósito, que maravilha. Vou comer tua parte comigo. Porque quando você é aprovado, na hora da vitória, a vitória vem, recalcada, sacudida e transbordante. E o meu pastor comendo carne. Falei para a irmã do casamento, falei, guarda um pouquinho de carne para mim, amanhã eu passo tempo. Você guardou? Até hoje estou esperando. Trouxe todo mundo para casa, 11 horas da noite, eu dobrei os meus joelhos no sofá, todo mundo dormindo, e eu comecei, Jesus, me visita, me renova, eu tenho que pregar amanhã, quero ver o Senhor batizar com o Espírito Santo, Jesus, Jesus, Jesus. Eu senti o sofá que eu estava de joelho dobrado do lado, abaixou, como se alguém sentasse. Na hora que sentou, dos pelos da perna até o couro da cabeça fez pá. Falei, Jesus, o diabo está aqui. E era ele mesmo, sentou do meu lado. Do meu lado, eu falei, se eu abrir os olhos eu vou ver ele. Falei, Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Eu estou pedindo a tua presença, o sacanagem está aqui do lado, Jesus. Jesus, eu estou abençoado, não, eu vou orar, Jesus, tem misericórdia, me ajuda. Chorei até 4 horas da manhã. Ei, escute, ele estava lá. 4 horas da manhã, o sofá, isso é experiência para quem tem experiência com o mundo espiritual, tá? Se você não acredita, eu também não estou nem aí, porque quem viveu fui eu, quem ficou com o couro arrepiado até as 4 da manhã fui eu sei o que eu passei. Ei, aquele sofá levantou e aquela presença foi embora. Minutos depois, Jesus me renovou com variação de línguas estranhas. Mas a minha oração é, eu estou pedindo a tua presença, Satanás está aqui do lado, ele queria me intimidar, para eu parar a oração. Ele vem trabalhar no campo das ideias, para mostrar que você é frágil, que você não pode, que você não tem, mas a força não está em você, a força está nele que usa você, a força não está em você, a força está no Espírito Santo que te escolheu. Fui pregar em jejum. Frank estava sentado no penúltimo banco. Eu pregando lá no púlpito, Deus me deu a vida de um moço. Eu falei, moço, sua campa está aberta e hoje Deus está fechando sua sepultura. Hoje você está aqui, vem para frente. O moço foi vindo, que foi vindo para frente, foi batizado do Espírito Santo. Jesus salvou, batizou naquela noite. Um pastor que o pessoal falava que nem língua estranha falava, pulava no pé só, falando língua estranha. O poder de Deus caiu dentro da igreja, mas primeiro, ele tentou me intimidar para que eu recuasse. Ei, nós não somos daqueles que recuamos, nós somos os que avançamos. Ele não pode trabalhar no campo das tuas ideias e te intimidar, porque você tem um dono e ele peleja por você. Glória. Louvado é o nome de Jesus. O Senhor Deus, Glórias a ti. durante um período da minha vida, me deu um campo de evangelização. Todas as noites, quando acabava o culto na igreja, eu descia para a casa de um irmão chamado Eliseu, dobrava os meus joelhos, junto com o Adriel, esse moço da orelha preta que vocês bem conhecem. Dobrava o joelho eu, Adriel, Lucas e mais alguns jovens, e nós orávamos 4 horas de joelho, das 9 até a 1 da manhã. 1 da manhã, 10 para 1, eu tinha que levantar para pegar o último ônibus para ir para Santo André. E aquele Pedro da orelha preta dizia, vamos orar mais um pouquinho. Depois de 4 horas, o joelho tudo desconjuntado, ele ainda queria continuar orando, mas não dava, tinha que ir embora. E todas as vezes que eu chegava no ponto final do ônibus, até a minha casa era 1 quilômetro, e Deus me entregava toda noite uma vida para evangelizar. E eu evangelizava, falava de Jesus, aquele era o meu campo missionário. Um belo dia eu estou indo, e no momento em que eu estou chegando perto de casa, eu senti como quando a gente é pequeno, que a mãe vem ver se a gente está dormindo, a gente fica com os olhos fechados, e ela vem com o cobertor cobrindo, a gente vê aquela sombra do cobertor. Eu senti
uma nuvem preta vindo em cima de mim para me cobrir. E eu falei, o diabo quer me acabar, vai acabar comigo, vai acabar comigo. Quando chegou perto de mim, aquilo se dissipou. E o Espírito de Deus falou no meu coração: eu ainda cuido dos meus, eu ainda cuido de quem trabalha para mim. Glórias a ti. Eu estou falando porque tenho experiência de inimigos que tentam nos intimidar. Não são poucas as vezes que eu subo esse monte aí e tem obra de macumbaria lá na onde a gente ora, e muitas vezes o diabo fica ali à espreita, eu sinto a presença dele, mas ele não pode me parar, porque o que está comigo é maior do que o que age nessa terra. O inimigo ganhou-os no campo da mente. E vós, quem sois? A pergunta nesta noite, nesta campanha: e você, quem você é? Você precisa saber a sua posição em Deus. Você precisa conhecer que o Deus que te chamou, Ele capacita, Ele guarda, Ele ajuda, Ele levanta, Ele restaura. Ele só quer ser a primazia na sua vida. Se Ele for a primazia na sua vida, o inimigo não te toca. As lutas vêm, você passa por elas, dá glória, recebe vitória, mas o diabo não pode te pegar. Ei, você não é para ser taxado de louco, de louca, de problemático, de viciado em remédio. Ei, hoje assume a tua posição no reino, porque é a libertação de Deus para a tua vida. Quem é você? Glórias a ti. Eu já vou encerrar. Obrigado. Ele venceu eles no campo da mente. Vocês quem são? Eles realmente correram. Só que o sujo catou 2. Pegou 2 deles. Dos 7, 5 bateu de retirada e 2 não conseguiu fugir. E diz que o endemoniado pegou 2, se assenhorou deles. Ó, o texto diz: se assenhorou deles. Ó, veja só, olha como diz. Ó. Saltando sobre eles, verso 16: o homem que tinha espírito maligno dominou deles, dominou 2 deles. Na tua Bíblia aí deve estar se assenhorou, se foi em outra tradução nova, eu já não sei. Ó, assenhorando-se, ou seja, tomou conta. Quando ele vence você no campo da tua mente e você não sabe quem você é, ele toma conta. Ele faz você voltar para trás. Ele diz: ei, fraco, você falhou mais uma vez. Você diz: mas é para continuar crente desse jeito, eu prefiro voltar para o mundo, né? Vou voltar a fazer o que eu fazia, vou voltar a ser o que eu era, vou voltar para ver a vida. Ei, isso é o que Ele quer fazer na tua mente. Mas hoje o Espírito de Deus está aqui para te dizer que você tem um dom. A pergunta pode ser: ei, a pergunta pode ser eu e vós quem sou, mas a resposta é tua. Eu sou do Senhor Jesus. Eu tenho um dono. Ele é meu proprietário, Ele é meu Senhor, Ele é tudo na minha vida. A pergunta do texto dessa noite é dele: quem é você? Glórias a A ti. resposta é você que vai dar. Quando ele vence no campo da mente, venceu no espiritual, não tem autoridade. Venceu na mente, fraquejou. Correram, agora ele vai vencer no físico. Um homem pegou 2. Espera aí, eu tenho certeza que qualquer homem que se vier contra mim, eu chamar o Negão, chamar o Marcelo, nós quebramos na madeira. E se nós não aguentar, eu chamo o Idefran, que é mais fortão do que nós 2. Só que um homem pegou 2, arrebentou, machucou e deixou eles pelados. Porque quando eu perco no espiritual, perco no emocional, o físico vai definhar. O físico não vai ter força. O físico não vai ter ânimo. O físico vai querer o sofá. O físico vai querer não tomar banho. O físico vai querer ficar trancado no quarto. O físico vai querer não ouvir ninguém. Mas hoje está repreendido, porque a resposta está na tua mão. E você quem é? Quem é você no reino? Quem é você no mundo espiritual? Quem é você na presença de Deus? Glórias a ti. Pastor, eu não sei quem sou, então
Então hoje você vai descobrir que você tem um dom. Então hoje você vai orar e vai dizer: Senhor, me fortalece, porque o Senhor é fortaleza. Aleluia. Então hoje você vai orar: Senhor, perdoa os meus pecados por qualquer fragilidade e erro que eu tenha cometido, porque eu quero ser diferente, eu quero ser outro, eu quero autoridade no teu reino, eu quero autoridade no teu nome. Ei, preste atenção, você vai pedir para o Senhor